Olá, sejam muito bem-vindos ao Negócios na Pauta. Há 20 anos atrás, a antiga distribuidora de energia elétrica do estado do Maranhão, a SEMAR, era adquirida por um grupo financeiro sem experiência no setor elétrico. Na ocasião, a empresa foi adquirida em estado quase falimentar por um preço simbólico e mais tarde foi denominada de Equatorial. Este seria o ponto de partida para um grupo com sede em São Luís, que se tornaria o terceiro maior do país na área de distribuição de energia elétrica, com concessões estaduais do Oiapoque ao Chuí. Ao longo destes anos, o grupo iria diversificar suas atividades e atuar em outras áreas de serviços públicos, como o de saneamento ambiental. Recentemente, o Grupo Equatorial se tornou o investidor de referência na privatização da Sabesp, a empresa de saneamento de São Paulo, e agora se torna também um ator importante no setor de águas. Se quer saber mais sobre este assunto, fique conosco, porque Negócio na Pauta está só começando. O Grupo Equatorial, sediado em São Luís, em 20 anos de história, partiu de uma concessão estadual de distribuição de energia elétrica em um estado economicamente pouco relevante, com apenas 3,9% do território nacional e 1,5% de participação do PIB do país, para se tornar o terceiro maior grupo de distribuição de energia no Brasil, com 7 distribuidoras de energia, 31% do território nacional, do Amapá ao Rio Grande do Sul, e 34 milhões de clientes. Após comprar a concessão estadual de saneamento do Amapá, o Grupo Equatorial dá um passo ousado para se tornar também um dos maiores do país no setor de águas, com a compra de participação expressiva da Companhia Estadual de São Paulo, a Sabesp. Bem, para falar sobre este assunto, estamos aqui em estúdio com o José Jorge Leite Soares, que é diretor de Relações Institucionais da Equatorial Maranhão. Boa noite, José Jorge. Boa noite, é uma satisfação muito grande estar aqui no seu programa. E pelo que fiquei sabendo, você já está aí há 5 anos. Não, ainda não, vamos chegar a 4 agora. Quase 5 anos, né? E nós da Equatorial comemorando os nossos 20 anos, sim, né? Sim, sim. Equatorial, Né? Já esteve junto conosco aqui ano passado como patrocinador. Esse ano não está, mas vai voltar a ser de novo. Sem dúvida. Jorge, você foi diretor na antiga SEMAR, né? E tem sido diretor da Equatorial ao longo desses anos todos. Praticamente você é a história viva dessa empresa nas diversas fases que ela passou. E como foi essa trajetória desses 20 anos, que é um crescimento impressionante para 20 anos, porque 20 anos é uma empresa jovem ainda, né? E virou um grupo de proporções que é o terceiro maior já em distribuição de energia no país. Sem dúvida, Arthur. Como escritor, né, que também sou, muita gente diz que eu sou um contador de histórias, né? E nesse caso específico, além de contador de história, nós vamos falar sobre essa história, eu sou também um partícipe, né? Como você bem disse, né, nós chegamos a essa companhia muitos anos atrás, inclusive você faz parte dessa história da antiga SEMAR, exatamente. E eu tive, evidentemente, o privilégio de fazer parte dela em vários segmentos, em vários momentos, né? O primeiro, aquele que nós trabalhamos juntos, né, uma empresa estatal, uma empresa de um estado pobre, e, portanto, uma empresa com enormes dificuldades de investimento, uma empresa com grande, eu diria, interferência política na gestão, na busca de resultados da empresa. E naquele momento se fez aquilo que podia ser, no entanto, repetindo aí, por ser uma empresa estatal, uma empresa de poucos recursos, baixos investimentos e certamente uma das
consideradas aí os patinhos feios do setor elétrico brasileiro, né? Nós vivíamos à míngua de repasses, né, dos antigos fundos de compensação, né, as RGR da época, né? Porém, em alguns momentos, ela teve o seu, digamos, seu ponto mais alto, eu diria, pelo menos eu participei desse momento, eu relembro, quando vim e retornei ao Maranhão, era a época do governo Sarney. E a presidência da SEMAR estava entregue ao Fernando Sarney. E evidentemente que o Fernando soube, né, utilizar, né, do fato de ter um pai presidente da República, carreou, né, recursos e, por exemplo, falando números, só para a gente se situar, mais tarde eu vou mostrar onde chegamos, nós tínhamos à época em torno de 150 mil consumidores. Imagina, né? Eu me lembro o estado que inteiro. A grande meta chegou a ser 500 mil, né? Pronto, aí exatamente, você se lembra muito bem. O Fernando criou um programa chamado SEMAR 500, que era para fazer um salto, né, de universalização que levou de fato, né, de 150 a 500 mil consumidores em alguns anos, pouco tempo de gestão, né? Então, fiquei durante esse período como diretor, você participou, né, brilhantemente da equipe, e olha que, mesmo naquela época, a SEMAR era considerada a melhor empresa do Maranhão, né, das empresas públicas. Pelo menos para trabalhar. Pelo menos para trabalhar, e evidentemente que tinha um quadro técnico também muito bom, formado por profissionais que, né, fizeram a escola na própria Eletrobras, né, muitos da área de planejamento. De sorte que veio mais tarde o momento da necessidade de privatizar a empresa. E eu, nesse segundo momento, nesse segundo degrau, eu já não estava mais na SEMAR de então, né? Eu já era deputado e como parlamentar também tive um papel importante, porque naquela época a grande maioria da casa era contrária à privatização. E eu fui, então, basicamente convocado aí pela Rosiana Sarney, que era a nossa governadora da época, eu e relembrando aí o papel também do Clodomir Paz, que havia sido diretor da Equatorial e que era deputado naquele momento, para que nós, dentro da casa, nós pudéssemos convencer de alguma forma, porque teríamos e tínhamos, né, mais argumentos, para mostrar o quão importante era deixar de ser uma empresa estatal, que prestava um serviço, né, de não excelente qualidade, para uma empresa privada buscando essa oportunidade. Então, eu mesmo, nesse momento, trabalhei muito e aprovamos, né, foi aprovada a privatização. No primeiro momento não teve êxito, né, veio aqui para o Maranhão uma empresa americana, trouxe os chilenos com ela, resultado que quebraram, né, a empresa. Houve um período de intervenção e durante todo esse período eu continuava como deputado e gozado é que fizemos tudo isso e mais tarde, à frente, quando esse grupo Equatorial comprou o controle, um ano depois recebi, ainda deputado, o convite para compor e ajudar a companhia naquele momento, que era um momento de grande turbulência. Era um momento que o grupo chegou, precisava investir, mas precisava implementar um grande programa de redução de perdas, né? E nesse programa de redução de perdas veio a necessidade de fazer a instalação de medição, né? Começamos a instalar já pensando no futuro, na medição, né, eletrônica, medidores digitais. Ainda era significativa a quantidade de consumidores, sem medição, uma grande quantidade. E aí surgiu aí um grande, né, movimento político mesmo de audiências públicas, CPI, etc. Foi quando eu recebi o convite para compor a Equatorial. Isso nós estamos falando de 18 anos atrás. E aí eu tive novamente a oportunidade de fazer parte, como você diz aí, dessa história, né? E entrei para a Equatorial e, bom, de lá para cá, acho que é a história que a gente, né, pode começar a contar aqui. Eu lembro quando entrei na Equatorial, nós tínhamos indicadores, nós que somos engenheiros, né? Aqueles indicadores de DEC, FEC,
O indicador de DEC nosso era de 60 horas. Hoje está 16. O indicador de FEC era quase 40. Né? Hoje está 14. Só para quem nos ouve aí. Transfira aí o DEC e o FEC, eles medem a duração média e a frequência média de interrupção para consumidores, é a média geral, né? O DEC, como se diz, é a duração, quer dizer, o tempo que cada consumidor ficava sem energia ao longo de um ano, antigamente era 60 horas, se trouxe para um patamar de 15, 16, a frequência, quantas vezes faltava, era enorme. Lembro que às vezes o pessoal dizia aí, quando começava o período das chuvas, era um desastre. Isso que eu ia comentar, né? Que teve que ter mudanças tecnológicas, né? Eu moro perto da praia há 20 anos, nesse período que Equatorial existe, na minha casa faltava energia com muita frequência nesse período do ano agora que para de chover, né? Acumula o ar salino, né? E depois começa aqueles pinguinhos daquela chuvinha que é uma tragédia. É um desastre. Isso a gente não tem mais, graças a Deus. É verdade. Aí, mas não tem mais por quê? Porque, de fato, né, foi investido, Arthur, foram investidos de lá para cá, aqui no estado do Maranhão, aproximadamente 9 bilhões de reais investidos no sistema. Né, investido em novas linhas de transmissão, em novas subestações. Aqui em São Luís nós tínhamos 9 subestações, todas radiais, quer dizer, saía daquele ponto de suprimento da Eletronorte, né, que recebia a energia do Sistema Básico Nacional, tinha um ponto de suprimento e que saía para cada uma das subestações, e dessas subestações saíam os alimentadores para atender os consumidores. Era esse o desenho. Né? Hoje nós temos 3 pontos de suprimentos interligados dentro da ilha, nós temos aí aproximadamente 30 subestações, todas elas interligadas entre si. Só na ilha? Só na ilha de São Luís. Então isso promove, evidentemente, uma possibilidade de remanejamento de carga, de alternativas, né, o que dá uma confiabilidade, como você repete aqui, muito grande. Né, e até hoje você não tem uma coisa que era frequente naquela época, né, que era final de semana, você tinha que fazer serviços de manutenção preventivas nas subestações ou em linha, você ficava sem energia. E hoje praticamente você não tem, isso é muito raro, né? Exatamente. Antigamente, por exemplo, quando você tinha um acidente aqui de carro, que normalmente ainda tem muito, né, um abarroamento de um poste onde tem um transformador, no momento que acontecia aquilo, todas as unidades consumidoras que eram atendidas por aquele transformador ficavam sem energia até que o sistema todo fosse restabelecido, trazido um transformador, caminhão, substituição, etc, etc. Isso demorava horas e horas, às vezes até dias. Né? Hoje já existem sistemas inteligentes até que fazem a percepção e no momento de um acidente desse, pelo menos automaticamente conseguem, pelo menos, bloquear para deixar o mínimo possível de consumidores sem energia, porque aqueles outros já podem ser atendidos pelos sistemas radiais, graças a essa interface que existe na rede. Né? São avanços grandes que aconteceram nesses 20 anos, né, da empresa. E não só avanços de investimento, mas de tecnologias novas. E, na verdade, se modernizou a empresa para um parque tecnológico maior, investimentos em funcionários. Isso não quer dizer que antigamente não tinha. Eu fui funcionário da empresa, tive a oportunidade de fazer muitos treinamentos. A gente vai dar uma pausa agora, e lembrando que Negócio na Pauta tem o apoio do Energético Timpol, o Guaraná Geneve, a Seabra Automação e Soluções Industriais e as lojas Centro Elétrico. Vou fazer uma rápida pausa e na volta vamos saber mais sobre os 20 anos do Grupo Equatorial. Fique aí que já voltamos.